Chegamos num ano novo e hoje, como eu já disse, é o primeiro domingo de 2024. E precisamos pensar neste ano com muito carinho, com muito cuidado, pois viveremos neste ano cada dia dos 366 dias que Deus nos dará. Esse ano é ano bissexto, teremos 366 dias. E Deus nos dará esses dias, cada um deles, a cada um de nós, de maneira especial, para que possamos usufruir deles da melhor forma possível. Nós vamos falar sobre a restauração de casa, mas não estou me referindo ao lar, não estou me referindo à nossa residência, mas à nossa casa, a casa que somos nós, morada, templo do Espírito Santo de Deus. E nós estamos vindo num ano de restauração em 2023. Eu não sei se você pensa assim, pode ser que 2023 não tenha sido dos melhores na sua vida. Mas com toda certeza é um ano de restauração. Pelo menos considerando os últimos 3 anos que vivemos, né? Antes de 2023. A Covid hoje, em 2023, foi controlada, graças a Deus. Já não é mais aquela pandemia assustadora que fazia com que as pessoas morressem com muita facilidade, em quantidade maior. Não tivemos a tradicional enchente de final de ano. Quase todo ano tem enchente, né? Esse ano 2023, graças a Deus, nós não tivemos. Tivemos em 2022, as casas aqui no Pó ficaram com 1,5 metro de água. Tivemos em 2021, quando as casas foram cobertas aqui, na maioria, mas 2023 não tivemos. E tivemos também uma passagem de ano muito abençoada por aqui. Tivemos um tempo de muita paz, de muita alegria, tivemos batismos, alguns deles emocionantes, como o do Marcos, tivemos uma ceia fabulosa lá embaixo, todo mundo comeu de se lambuzar, né? E ainda sobrou muita comida. Eu vi muita gente, inclusive eu, saindo com a marmitinha para casa, porque comemos e sobrou. Foi um tempo de muita paz. E nós podemos dizer com convicção as mesmas palavras que Samuel diz em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Na sua vida pessoal, eu não sei como foi 2023. Nossa vida pessoal, muitas vezes, ela é muito restrita a nós mesmos, né? Nós não compartilhamos tudo, e às vezes nem com as pessoas que moram conosco no mesmo teto, nós conseguimos compartilhar das nossas particularidades. Mas eu quero reafirmar que acredito que 2023 tenha sido um dos melhores anos anteriores a ele, se considerar os últimos. Mas, de qualquer maneira, 2023 passou. Desde segunda-feira que 2023 não existe mais, já foi, né? E agora nós estamos em 2024, um novo tempo. Eu acho que você lembra daquela canção, quando criança nós ouvíamos muito, eu não sei se aqui também, mas lá em São Paulo era muito comum. Adeus, ano velho, feliz ano novo. A gente ouve muito isso e é real, é verdadeiro, né? O ano velho foi embora, nós estamos vivendo um ano novo e o ano é novo, mas a vida é a mesma. Não vai mudar. Nossa vida no sentido de, por exemplo, desmontar toda a nossa vida e remontá-la. Eu quero então ter uma vida diferente. Não é assim uma coisa automática, como é a passagem do ano. A passagem do ano é automática. Faz a contagem regressiva, você já ouve os fogos. Aliás, esse ano eu nem ouvi muitos fogos por aqui, né? Nós estávamos aqui orando, aqueles que estiveram conosco aqui, mas aquilo é automático. Passou-se o último segundo de 2023, entrou o primeiro segundo de 2024. Mas na nossa vida não é assim. Nós precisamos arrumar a nossa vida, arrumar a nossa casa. Nós precisamos
nos preparar para encararmos esse novo tempo que Deus nos dá, esses 366 dias que Deus nos dá. Eu não sei quantos de nós chegaremos até o último dia de 2024, mas com toda certeza, todos aqueles que chegarem, desejam chegar vitoriosos para a glória de Deus. E aqueles que não chegarem, bem, esses que não chegarem estarão melhor do que nós que ficamos aqui, não é verdade? Nós temos essa convicção também. E quando nós pensamos em arrumar a nossa casa, e aí então a analogia de arrumar a casa e de ajustar a nossa vida. Eu gosto muito de trabalhar com analogia, igual Jesus quando trabalhava com parábolas, né? Ele usava figuras que eram conhecidas para poder ensinar verdades espirituais. Eu também gosto muito de trabalhar com analogia. E a nossa analogia de hoje vai ser do arrumar a sua casa. E nós precisamos pensar em arrumar a nossa casa do ponto de vista espiritual. E quando eu penso em arrumar a minha casa, quando nós pensamos em arrumar as nossas casas, existem algumas questões que nós precisamos considerar, e eu quero que você acompanhe com muita atenção tudo aquilo que a gente vai falar. Em primeiro lugar, quando você pensa em arrumar casa, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? A maioria das pessoas, varrê-la. Não é assim? A maioria das pessoas, quando vai arrumar casa, a primeira coisa que faz não é varrer. Alguns têm outras práticas, mas a maioria das pessoas prefere varrer antes, porque vai subir a poeira, depois é mais fácil limpar, né? Do que limpar tudo, depois varrer e a poeira sujar tudo de novo. Depois da festa fica a bagunça, sujeira para todo lado. É desse jeito, né? Migalha de comida espalhada pelo chão, papel, descartáveis que ficam esparramados, principalmente numa festa. E por aí vai. E a primeira coisa que nós pensamos quando consideramos arrumar a casa é varrer. Vamos varrer, né? Vamos tirar as coisas do chão e vamos varrê-la. Eu estou certo nisso, mulheres? Eu estou errado? Provavelmente é a primeira coisa que se faz, né? É necessário tirar o lixo. E para tirar o lixo, a gente tem que varrer, juntar o lixo e recolher o lixo. Retirar tudo aquilo que não serve mais, para poder jogar fora. Então, quando a gente pensa em varrer, tirar o lixo, a gente pensa exatamente nisso, juntar as coisas que não servem mais para jogar fora. As festas do final do ano já passaram. Aqui na igreja nós fizemos uma comemoração, como eu disse, em grande escala, foi muito bonito. E quem não veio perdeu, né? Foi um festão, uma festa e tanto. E na nossa vida também o ano mudou. O ano mudou na nossa vida, já estamos em 2024. Como o tempo passa. Eu lembro quando eu era adolescentezinho, assistia filmes de ficção científica que falavam assim, em 2015, né? Era ficção científica, era coisa do futuro. Alguém lembra disso? 2015, 2020. Hoje nós já estamos em 2024. E é necessário agora que nós mudamos de ano e que já estamos nesse tempo, olhar para dentro de nós e começar a fazer uma grande faxina também. Nós precisamos fazer uma grande faxina na nossa vida, assim como fazemos na nossa casa. Nós precisamos varrer a nossa vida, nós precisamos tirar o lixo, deixar a nossa casa arrumada. Quanta coisa precisa ser arrumada na nossa vida. Quanta coisa precisa ser arrumada dentro de nós. Talvez coisas que tenhamos mantido durante o ano de 2023, mas que já podem ser descartadas, sem prejuízo nenhum para a nossa caminhada. E nós, em certo sentido, alguns são acumuladores, e vão guardando as coisas. Você sabe o que é acumulador, né? Aquela pessoa que vai juntando tudo, juntando, e quando abre os olhos, está com a casa cheia de traste. Alguns de nós somos acumuladores também, com sonhos, somos acumuladores com
com pensamentos, somos acumuladores com um monte de coisa e vamos juntando coisas na nossa vida que acabam não fazendo sentido. E nós precisamos descartar algumas coisas que não fazem sentido, e isso não trará prejuízo nenhum para nós, muito pelo contrário. Quando você varre uma casa e você tira as coisas que já não servem mais, o lixo, a casa fica muito mais arrumada. E isso, além de tudo, vai trazer alegria para nós, né? Já pensou você chegar na sua casa e ver sua casa toda suja? Aquilo traz até uma tristeza, né? Mas quando você chega, vê tudo limpinho, tudo no lugar certinho, aquilo traz alegria. É necessário também na nossa vida fazermos uma faxina. Aliás, eu quero te afirmar uma coisa, não é só porque é mudança de ano, não. Ninguém varre a casa uma vez só por ano, varre todo dia, né? A maioria varre todo dia, alguns deixam de 2 em 2 dias, alguns de 3 em 3, eu não sei, mas a maioria varre todos os dias. Na nossa vida é assim também, nós devemos fazer essa faxina todos os dias, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós convivemos de dia e de noite com o pecado, e esse pecado é lixo, esse pecado nos incomoda, quer seja no nosso coração, por nossa própria vontade e escolha, quer seja por conta do sistema que nos rodeia, ou por influência direta do diabo através das tentações, enfim, a nossa convivência com o pecado é muito grande e precisamos tirar esse lixo da nossa casa. Temos que tirar isso da nossa casa, isso é lixo, porque o pecado ele nos afasta de Deus e por conta disso precisamos fazer uma escolha. E este começo de ano é um tempo excelente para fazermos isso, porque é um rito de passagem. Um rito de passagem, né? Um rito de passagem é quando tem algo que marca a passagem de um tempo para outro. E o Ano Novo é um rito de passagem importante para todo mundo, não só para nós que somos cristãos, mas para todas as pessoas. E aí eu quero dizer para você o seguinte, 2024, ou você se afasta do pecado e se aproxima de Deus, ou então você vai se afastar de Deus cada vez mais e se aproximar do pecado. É uma questão de escolha. Uma escolha de cada um. E aí eu pergunto, qual é a sua escolha? É uma decisão pessoal. Todas as pessoas que buscam te ajudar, no meu caso, por exemplo, eu sou líder espiritual sobre a sua vida, né? Eu tenho essa tarefa da parte de Deus, e essa tarefa é autenticada pela igreja, mas eu não posso obrigar você a fazer o que você não quer. Eu posso te orientar, é o que eu estou fazendo. Eu posso mostrar para você o caminho que conduz a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu posso dizer para você o que você pode e não pode, o que você deve e não deve fazer. Agora, a escolha vai ser sempre sua. A escolha não vai ser de outra pessoa, vai ser sempre sua. E a questão de escolha é algo que Deus deu para cada um de nós como um presente. É algo especial que nós vivemos. Nós não escolhemos, não tomamos decisões apenas pelo instinto, como os animais. Nós temos inteligência, nós temos raciocínio para poder pensar, porque as nossas escolhas, elas sempre nos trarão consequências. E nunca se esqueça disso. Você tem todo o direito de escolher o que você quiser, mas a consequência ela virá independente daquilo que você deseja. Na maioria das vezes ela vai acompanhar, ou melhor, sempre ela vai acompanhar as suas escolhas. Nós precisamos reformar alguns espaços da nossa vida que estão deteriorados. A nossa consciência, por exemplo. Muitas vezes a nossa consciência precisa de uma faxina. A Bíblia diz que a consciência pode calejar. Você sabia disso? Você já leu isso na Bíblia?
1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas a própria consciência. Quer dizer, a pessoa, ela cauterizou a consciência, ela calejou a consciência. A consciência agora já não tem mais aquela leveza que deve ter a consciência do homem para fazê-lo refletir a respeito das coisas desta vida. Isso é algo que precisa ser limpo na nossa vida. A nossa paciência também. A Bíblia diz em Romanos 12, 12 o seguinte: alegrem-se na esperança, perseverem sob a tribulação e perseverem em oração. Nós precisamos ter perseverança, e perseverança é irmã de paciência. Você persevera com paciência, você continua apesar das lutas. Talvez você diga assim: pastor, o ano mudou, será que as minhas lutas vão acabar? Elas vão ficar para trás junto com o ano? Provavelmente não. É possível que sim, mas provavelmente não, porque a vida continua. O rito de passagem de um ano para o outro é só um rito de passagem e nada mais do que isso, porque é como se fosse um dia atrás do outro. Dia 1º de janeiro foi um dia igual ao dia 31 de dezembro. Foi ou não foi? Foi a mesma coisa, um dia de 24 horas, um dia que passou por uma transição da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, até a manhã do dia seguinte, e daí por diante. Então o rito de passagem muda, mas o dia é um dia atrás do outro. Nós precisamos ter paciência para viver a nossa vida. Também em compaixão. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ser compassivo, ser bom com as pessoas. Eu preciso considerar até que ponto eu fui compassivo no ano 2023. Quando eu olho para a minha vida, do Celso Godoy, eu vejo que tem muita coisa que eu tenho que melhorar em 2024 nessa área. E você tem? Eu acredito que sim. Todos nós temos sempre alguma coisa para fazer, e eu quero dizer que este tempo é tempo de reforma e de mudar algumas coisas e melhorar outras coisas no nosso coração. Pense aí, o que você vai fazer para deixar sua vida mais bonita em 2024, né? Quem sabe, quando a gente pensa aí numa reforma, a gente pensa numa pintura. Vamos pensar no item pintura. O Marcos Pintor, que é conhecido de todos nós, ele sempre faz a nossa pintura aqui, né? E faz de uma forma muito boa, ele tem muita qualidade no serviço que faz. Nós também precisamos fazer isso na nossa vida. E eu penso, quando eu penso no aspecto pintura, fazendo a aplicação para a minha vida, como o mundo me vê. Quando a gente pinta a igreja, por exemplo, como é que as pessoas veem a igreja? Olha para essas paredes, irmãos. Olha como elas estão bonitas. Elas foram pintadas recentemente. Elas estão com cara de novo, estão limpas, estão bonitas. E dá gosto de ver, não dá? Quando a gente olha para elas, dá gosto de ver a igreja limpinha, a igreja bonita, de cara nova. Nossa vida também precisa passar por isso, para que as pessoas que olham para nós possam nos ver de uma forma apropriada. E aí eu não estou dizendo o aspecto físico, a bondade, a roupa, a beleza, a maquiagem. Eu estou dizendo como é que as pessoas veem você no dia a dia. Não o aspecto físico, mas o aspecto espiritual. É necessário que nós estejamos fazendo ajustes na nossa vida. O piso é outra área que precisa sempre reformar.
Aqui na igreja nós reformamos esse piso, né, aí do nível inferior, e o Júnior caprichou, né, quando mandou colocar aqueles, são chamados ossinhos de cachorro, né, Júnior? Ossinhos de cachorro que ele colocou ali, mas ainda nós precisamos reformar o piso de baixo. Se Deus quiser, em 2024 nós faremos isso, essa reforma do piso de baixo. E é muito importante que o piso esteja reformado. Mas não é só o piso da igreja que precisa ser reformado. Na nossa vida também precisamos passar por uma reforma desse tipo. E eu vou considerar o piso pensando por onde nós caminhamos. É isso que eu quero considerar. E aí eu pergunto, por onde você tem caminhado? Qual tem sido a sua caminhada? Com quem você tem caminhado? Como você tem caminhado? Um piso mal feito pode levar uma pessoa a se ferir, né? Causar um acidente grave e até mesmo matar uma pessoa. No ano passado, a minha mãe caiu dentro de casa e quebrou o fêmur da perna esquerda. Ela já havia quebrado da perna direita no ano anterior. E dessa vez caiu por causa do piso e quebrou o fêmur. Uma senhora de 83 anos, né? Em menos de um ano quebra os 2 fêmurs. Graças a Deus ela já está bem, está caminhando, está bem, a recuperação dela foi bem. E aí alguém pergunta assim, pastor, por que tem gente que quebra osso, fica tanto tempo para poder consertar, e uma pessoa de 80 e tantos anos quebra e depois de 1, 2 meses já está caminhando? É porque os médicos, quando uma pessoa mais idosa quebra um osso, eles não esperam que haja aquele processo natural, né, da recuperação do osso. Então eles já vão direto já para os finalmente, já vão logo colocando os ferros, né? Então a recuperação acaba sendo mais rápida, até porque o idoso ele não vai ter condições de calcificar os ossos da forma que uma pessoa mais jovem calcifica. Se uma pessoa mais jovem quebrar um osso, obviamente o médico não vai querer colocar ferro logo de uma vez por todas, ferro definitivo, mas ele vai colocar gesso para que a perna calcifique. Nós precisamos reformar o piso da nossa vida, para que possamos caminhar de maneira apropriada, com menos probabilidade de acidente. Se você sabe por onde você anda, se você sabe com quem você anda, se você presta atenção nisso, a probabilidade de um acidente é muito menor. E aí eu já não estou mais dizendo do piso físico, mas do piso na nossa vida espiritual. Talvez no ano 2023 nós tenhamos caminhado de forma equivocada por alguns ambientes, por alguns lugares, em algumas situações, em algumas circunstâncias, e nós queremos reformar isso em 2024. Eu quero dizer para você que é importante que você considere isso com muito carinho. Outra coisa que precisamos ter muito cuidado é o telhado. O telhado também precisa de reforma. O telhado nos protege, principalmente na chuva, né? No sol. Ele nos guarda, ele nos dá segurança. Você já imaginou morar numa casa sem telhado? É uma coisa terrível. Eu lembro que quando eu e a Rai viemos para Teixeira de Freitas há 30 anos atrás, assumir ali, já vai para 31 agora, né? Assumir a congregação que hoje é a igreja de Vila Caraíbe. Nós fomos morar numa casa que o banheiro era do lado de fora e não tinha telhado. Meu irmão, pense numa situação complicada, principalmente quando chovia. A Rai ficava nervosa, a Rai falava assim, tomara que dê uma dor de barriga no pastor no dia que ele estiver em casa, para ele ter que ir nesse telhado e que esteja chovendo naquele dia, para ele ver o que é bom para todos. Graças a Deus que nunca houve isso, e depois a gente mudou para uma casa melhor, mas uma casa sem telhado é uma coisa complicada. Essa chuva forte dessa semana passada, muitas pessoas tiveram goteira dentro de casa, eu soube disso. Lá em casa também houve goteira,
né? E essa goteira houve por causa de problemas no telhado. Na minha casa tinha uma telha quebrada e tinha outra que estava deslocada. Eu hoje, como estou mais fit, consegui subir no telhado e consertar. Mais ou menos, né, Rai? Porque ainda deu umas gotinhas nessa chuva dessa semana. Porque uma outra telha precisa ser trocada também. A gente precisa ter um telhado aprumado. É uma coisa que preocupa todo mundo. E o telhado da nossa vida? Deixando de lado a casa agora e pensando na nossa vida. Será que nós estamos protegidos? Protegidos do mau tempo que assola este mundo tenebroso? Nós precisamos estar cobertos o tempo todo por Deus. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, que durante a caminhada de Moisés, aquelas milhares de pessoas pelo deserto, saindo do Egito e indo para a terra prometida, que Deus providenciava todas as manhãs uma nuvem para protegê-los do sol, né? Para lhes guardar. Ali era um telhado natural, né? Um telhado que lhes dava cobertura. Aquele telhado, aquela nuvem, ela representava a presença de Deus. Na nossa vida, nós precisamos também estar cobertos pela presença de Deus. E aí eu pergunto, Deus tem estado presente na sua vida? E aí você vai dizer, é claro, pastor, que sim, Deus está sempre em todos os lugares. É verdade. Mas eu quero considerar se Deus, para você, tem sido a sua cobertura. Se você tem se submetido a Ele como deveria, para que Ele possa ser a sua cobertura. Se você tem permitido que Ele seja a sua cobertura. Porque uma coisa eu quero dizer para você, Ele só vai estar sobre a sua vida, te guardando no mau tempo, trazendo sombra no sol escaldante, se você permitir que Ele ali esteja. Tem gente que quer manter distância de Deus. E para manter distância de Deus é fácil. É só se submeter ao pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Você entende isso, irmão? Nós precisamos estar sob a cobertura. Nós precisamos que Deus nos cubra, nos guarde do tempo ruim, do sol escaldante, mas é uma permissão de cada um. Outra coisa que precisa ser reformada também são as portas. Numa casa, as portas precisam ser reformadas. As portas nos protegem de ladrão, as portas nos dão segurança. Quando nós lemos Neemias, nós percebemos que a grande luta do povo de Israel, depois que voltou do exílio, era principalmente as portas que estavam quebradas. Eles estavam sem portas e por conta disso a vida deles ficou vulnerável. As portas estavam avariadas e por causa disso os inimigos podiam entrar, podiam desolar a vida de cada um deles. Nossa vida fica vulnerável quando as nossas portas também estão avariadas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê segurança. E para que isso aconteça, mais uma vez, eu preciso permitir que Deus feche a minha vida, que Deus vede a minha vida contra o mal. E de novo eu vou dizer, para que isso aconteça, eu preciso me separar do pecado. Você percebeu que o pecado está constante na temática dessa nossa mensagem? Porque quando a gente pensa em reforma, quando a gente pensa em limpeza, em varrer a casa, em tirar a poeira, em reformar a casa, nós precisamos pensar nisso, nessas coisas que Deus deseja que nós tiremos de uma vez por todas o pecado da nossa vida. E aí você vai dizer, mas pastor, todo mundo é pecador. Eu sei, eu também sou pecador. Mas a diferença de uma pessoa que tem uma relação com Deus e uma que não tem, os dois pecam. Mas o que não tem relação com Deus vive pecando. Essa é a diferença, é isso que nós precisamos resolver.
Deus só estará conosco nos protegendo, guardando a nossa vida, vedando a nossa vida, se nós permitirmos. Assim, então, estaremos guardados, fortificados, com portas bem construídas e assentadas. Temos que nos submeter a Deus o tempo todo para que isso aconteça, toda hora. Portanto, submeta-se sempre a Deus. Segunda coisa, além da reforma, além do lixo, que nós precisamos fazer quando arrumamos a casa é tirar a poeira, né? Depois que você varreu, depois que você construiu, depois que você fez tudo isso, você tem que fazer o quê? Pegar o espanador e tirar a poeira. É necessário. Algumas coisas ficam empoeiradas em ambientes por dois motivos. Primeiro, porque por influência da limpeza que foi feita. Então subiu, né? Na hora que varreu, subiu a poeira. E a segunda, porque ela é pouco usada. Se você tem alguma coisa num canto da casa que é pouco usada, provavelmente quando você pegar, ela vai estar empoeirada. Porque ela é pouco usada. Tirar poeira, então, quando a gente faz essa aplicação para a nossa vida, pode significar, e quero dar esse significado para essa questão, rever as coisas que temos e que não estão sendo utilizadas, bem como as que foram influenciadas pela sujeira ao nosso redor. Nós temos que pensar nisso. Por exemplo, dons e talentos sem uso. A gente sabe que Deus deu a cada um de nós, homens e mulheres, na igreja, dons e talentos. Todos nós aqui temos dons, irmãos. Todos nós. Quando nós nos tornamos homens e mulheres de Deus, nós recebemos gratuitamente, é por isso que chama dom, é um presente. Gratuitamente dons de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 7, nós lemos que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Deus nos dá dons, para que todos nós sejamos bênção no meio em que estamos, em todos os sentidos. Ele nos deu gratuitamente esses dons, para que possam ser usados no contexto em que nós vivemos. Quer seja o contexto eclesiástico, quer seja lá na faculdade, na sua casa, no seu comércio, na sua vizinhança. É isso que nós lemos quando pensamos na analogia do corpo, que é tão conhecida por nós, de 1 Coríntios capítulo 12, que diz que nós somos membros e cada um de nós tem uma finalidade. Você não nasceu no mundo por acaso, irmãos. Você não é obra do acaso. Se eu creio em um Deus que é perfeito, que criou todas as coisas, eu creio num Deus que me trouxe ao mundo com um objetivo bem específico. Nós somos membros de um mesmo corpo, e cada membro com os seus dons, e cada pessoa com os seus talentos, e Deus nos deu tudo isso para que utilizemos, não para que fique num canto juntando poeira. Tem gente que tem os seus dons e esses dons ficam no canto juntando poeira. Não é isso que Deus deseja, não. Ele quer que nós tiremos a poeira, que a gente limpe aquilo, que a gente utilize aquilo. A vontade de Deus é que nós possamos edificar a igreja de Cristo com os nossos dons e talentos. E que nós possamos, então, desta maneira, viver intensamente para a glória de Deus. Mas como poderemos fazer isso se os nossos dons e talentos não são utilizados? Se eles ficam num continho, se nós guardamos, se nós deixamos eles todos empoeirados, ou se não usamos como deveríamos usar. Nós precisamos desempoeirar os nossos dons e talentos, olhar para eles e considerá-los com mais significância. Eu quero dizer uma coisa, se você é um 10 em alguma coisa, se você é alguém firme em alguma coisa, é porque Deus te deu um dom para que você fosse firme em alguma coisa. É necessário que nós utilizemos
Cada um dos dons que nos foram dados por Deus, segundo a sua vontade, foi Deus quem escolheu, não foi você que escolheu os dons que você tem, não. Foi Deus quem te deu, segundo a vontade dele, para a glória dele, para o louvor dele. Outro objeto que às vezes fica empoeirado é a Bíblia. Tem Bíblia de muita gente aí que vive empoeirada pelo canto da casa. Fica empoeirado porque às vezes é pouco utilizado. Tem muita gente que tem uma Bíblia como um amuleto dentro de casa, como um objeto dentro de casa que só tem o objetivo de representar ali, entre aspas, representar a espiritualidade ou a religiosidade daquela pessoa. Eu não me refiro só à Bíblia de papel, não. É óbvio que hoje a Bíblia pode ser usada, e eu creio que muitos aqui a usam de maneira digital. E é claro que ela pode ser usada de maneira digital. Nós temos que aproveitar a tecnologia e nos beneficiarmos dela. Mas seja no papel, seja no smartphone, seja no tablet, seja no computador, precisamos desempoeirar a nossa Bíblia. Precisamos usá-la com mais frequência. Você tem usado a Bíblia com frequência? Com a frequência que ela precisa? Vivendo intensamente todos os seus ensinos e guardando-a no seu coração, como diz o Salmo 119:11, movimentando a Bíblia o tempo todo, a fim de que ela não acumule poeira. Nós precisamos pensar nisso. A Bíblia é um manual de Deus para a nossa vida. E você tem que ler o manual. Existem pessoas que às vezes compram um equipamento diferente e vai no instinto. Não lê o manual, vai no instinto, faz aquilo que acha que deve fazer e de repente queima, pifa o negócio porque usou de maneira equivocada, porque não leu o manual. A Bíblia é o nosso manual. Para viver a Bíblia segundo o padrão de Deus para o qual nós somos construídos, nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que se alimentar só a partir do púlpito aqui, não vai resolver o seu problema, não. Você tem que ter uma vida mais dedicada de leitura da Bíblia. Na vida de outros, o que está empoeirado são os projetos. Quantos projetos engavetados em 2023, né? E eu digo projetos de todas as áreas da nossa vida. Projetos que provavelmente lá no começo de 2023, no final de 2022, nós planejamos. Não, meu projeto para 2023 é esse. Citamos aquilo no começo do ano e chegamos no final do ano sem tirá-lo da gaveta. Ficaram guardados todos os 365 dias do ano de 2023, empoeirados, esquecidos num canto. Está na hora de desempoeirarmos também os nossos projetos. Quem sabe alguns desses projetos que você planejou de 2022 para 2023 ainda sirvam. Agora, se não servir, faça outros. Mas é necessário que você os faça e os aplique na sua vida, não os deixando empoeirados num canto da sua vida. Precisamos desempoeirá-los, seja qual for o projeto profissional, projeto de vida, projeto espiritual, seja qual for. Deus espera isso de nós. Deus nos deu inteligência. A inteligência que nós temos foi Deus que nos deu. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele e somos diferentes de toda a criação por causa disso. Porque mais do que um instinto, nós podemos elaborar planos, projetos, e mais do que isso, executá-los. E Deus nos deu essa capacidade gratuitamente. Se Ele nos deu essa capacidade, é porque Ele deseja que nós a utilizemos. Precisamos desempacotar os nossos projetos, desempoeirar os nossos projetos, construir novos projetos para 2024 e não deixar que eles empoeirem, para poder abençoar a igreja, abençoar os nossos vizinhos, abençoar os nossos irmãos, abençoar os nossos amigos, abençoar os nossos familiares,
Porque pode ter certeza que toda vez que você faz um projeto que não seja egocentrista, que não seja egoísta, um projeto que vise o bem-estar de todo mundo, você está abençoando outras pessoas. E isso é importante para a manutenção da nossa relação social. Isso é importante para a manutenção do nosso relacionamento enquanto pessoas com outras pessoas. Deus deseja que nós tiremos a poeira dos nossos projetos para abençoar a igreja de maneira poderosa. Está na hora de fazer isso. Está na hora de desempoeirar projetos importantes. Talvez você tenha pensado no final de 2022 para 2023, projetos que fossem muito importantes e você não os desenvolveu. Então, meu irmão, vamos tirar a poeira dele e vamos colocá-los em prática. Vamos pensar em novos projetos. Agora, pense num novo projeto, contanto que tenha começo, meio e fim. Eu, quando trabalhei com o grande e saudoso mestre Oliveira Araújo, eu fui auxiliar lá na primeira igreja batista em Vitória. Uma das frases que ele usava e que marcou minha vida, ele dizia o seguinte, que o batista é uma pessoa excelente para iniciativas, mas é péssimo para acabativas. E eu achava engraçado ele falar e usar esse termo. Eu creio que esse termo seja até desconhecido no nosso dicionário, eu nunca pesquisei, mas eu acho que ele nem existe. Mas ele tem muito sentido do ponto de vista prático. Nós começamos alguma coisa com muita disposição, mas na maioria das vezes não chegamos no final. Somos péssimos nas acabativas. Nós precisamos ter os nossos projetos, iniciá-los, executá-los e concluirmos. E um projeto ele tem começo, meio e fim. Um projeto ele não pode ser ad eterno, ele tem que ter começo, meio e fim. Até do ponto de vista de administração, ele tem que ter começo, meio e fim. E é isso que nós precisamos fazer. Terceiro lugar, para arrumar nossa casa, é necessário que nós precisemos reformá-la. Tem algum momento que para arrumar a casa é necessário que haja uma boa reforma. Às vezes não adianta só limpar ou fazer uma reformazinha aqui, um ajustezinho ali. Às vezes, o maior problema de uma casa está na sua estrutura. E aí então ela carece de uma boa reforma. Às vezes as estruturas estão danificadas com o tempo. E isso você vê, por exemplo, o engenheiro, quando ele olha para uma estrutura de uma casa e ele vê os ferros aparecendo, ele já começa a considerar uma reforma naquela casa, porque aquela casa está com problemas. Muitas pessoas reformam sua casa sempre, é igual a igreja. A igreja é famosa por causa disso. A igreja só vive em reforma. Aqui, graças a Deus, não, porque tem uma boa manutenção. Mas algumas igrejas, terminou uma reforma, começa outra. Principalmente Batista. Batista ama fazer reforma em igreja. Termina uma reforma, começa outra. E claro que não é tão fácil fazer uma reforma estrutural. Isso custa dinheiro. Isso custa, tem um custo alto. Eu lembro que aqui embaixo, quando nós pensamos em fazer esse espaço que hoje chamamos de espaço gourmet, no início nós pensamos, pelo menos eu pensei, que nós iríamos gastar algo em torno de 20 mil reais. O Júnior olhava para mim e dava um sorrisinho de canto de boca. Nós gastamos quase 80. Gastamos muito. Mas ainda bem que deu certo e ficou muito bom, por sinal, Nosso espaço ficou muito bom, muitas pessoas nos procuram sempre para que ele seja utilizado. Às vezes uma reforma vai custar caro, mas o resultado, ele acaba sendo muito bom. Também precisamos pensar em fazer algumas reformas na nossa própria vida, não é só na igreja, não. Não é só na nossa casa, é na nossa vida.
olhar as estruturas da nossa vida para ver se elas estão danificadas, para ver se elas precisam de uma reforma, quem sabe até serem reconstruídas. E com disposição nós precisamos executar essas reformas, mesmo que isso tenha um custo alto, porque com certeza o resultado será de excelência. Eu quero sugerir algumas reformas para a nossa vida no ano 2024. Primeiro, em alguns momentos é necessário que a gente reveja os nossos hábitos. E o hábito é estrutural, a gente precisa rever os nossos hábitos. Eu, particularmente, fui obrigado a fazer isso no carnaval do ano passado. Todo mundo sabe que fui acometido de uma hiperglicemia muito alta, que beirou a casa dos 700 no índice glicêmico, e foi aliado a uma hipertensão no momento de 20/12. Por conta disso, eu tive que mudar hábitos. Mudei hábitos de alimentação, tive que sair do sedentarismo, tive que deixar algumas coisas que eu gostava, a famosa coxinha, por exemplo, né? Ficou famosa na minha vida a coxinha. Tive que deixar algumas coisas que eu gostava em prol de um bem maior, que era a minha saúde. Graças a Deus, hoje a minha diabetes está controlada. Na nossa vida espiritual, nós também precisamos mudar alguns hábitos, a fim de que nós tenhamos saúde espiritual. Você quer ver uma coisa? Pessoas que só se dedicam, por exemplo, à reflexão da palavra de Deus quando estão no culto. Isso é um hábito ruim. É importante refletir na palavra de Deus no culto. Mas muito mais importante é ter o hábito de refletir na palavra de Deus todos os dias. E eu preciso pensar nisso em 2024. Eu preciso reestruturar a minha vida no que diz respeito à minha relação com a palavra de Deus. Independente da ministração de um pastor ou de qualquer pessoa que esteja pregando na igreja, o hábito da leitura da Bíblia e reflexão da Bíblia em casa precisa ser cultivado. Se você quer manter a sua saúde espiritual, se alimente com a palavra de Deus. Isso não é jargão religioso, não. Isso é verdade. Se alimente com a palavra de Deus. Aqui é um alimento para a nossa vida. Outro hábito que talvez tenhamos que reformar é o hábito da oração. Nós, os batistas, somos muito conhecidos por conta do nosso conhecimento bíblico, né? A gente, graças a Deus, pelo menos a maioria, se dedica ao conhecimento da palavra de Deus e se aprofunda nisso. Mas nós temos um problema, nós oramos muito pouco. Oramos muito pouco. Nós não conseguimos ficar mais do que alguns minutos prostrados em oração. É claro que alguns têm um hábito de oração melhor. Mas se eu perguntar aqui, quantos oram mais do que 30 minutos por dia, e não precisa levantar a mão, mas se eu perguntar aqui, quantos oram mais do que 30 minutos por dia, eu tenho certeza que poucos levantariam a mão. Se eu perguntar quantos oram aqui mais do que 15 minutos por dia, eu tenho ainda certeza que poucos, talvez um pouco mais do que os anteriores, mas poucos levantariam a mão. E se eu continuar diminuindo o tempo, a gente acaba ficando traumatizado. Porque, infelizmente, muitos não demoram nem 5 minutos numa oração. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente fala assim, nós vamos orar agora todo mundo, e no final de um tempo de oração, o irmão fulano de tal vai elevar sua voz em oração. Às vezes, não demora 1 minuto, e o irmão já começa a orar. Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque é um costume de oração que não é tão comum. Nós precisamos reformar esse hábito na nossa vida. Nós precisamos ter mais tempo de oração. Nós precisamos ter mais tempo de meditação diária. Precisamos ter mais tempo para estudo da palavra de Deus. Precisamos reformar a nossa vida espiritual em 2024.
Nossa compaixão também, o que dizer da nossa compaixão? Fazemos tão pouco, não é verdade? Se a gente pensar bem, se nós formos honestos conosco, nós vamos perceber que às vezes para nós é muito difícil dispor de algum recurso para ajudar uma pessoa carente. Muito difícil. Eu glorifico a Deus porque tem pessoas, e dali a gente observa que todo culto traz alguma coisa. Glorifico a Deus que a gente tem alguns amigos que de vez em quando, durante o ano, a gente consegue 10, 15, 20 cestas básicas para poder distribuir, pessoas que se disponibilizam a isso. Mas nem todo mundo tem essa mesma disposição. Às vezes é difícil dispor de algum recurso para comprar alguma coisa. Muitos não têm dificuldade de comprar um monte de tranqueira em lojas como Shopee, Shein, Mercado Livre ou qualquer outro comércio, seja digital ou físico. Coisas que às vezes compram e usam uma única vez e já fica lá largado, jogado, né? Dispensado. E nada de errado em comprar as coisas, né? Você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você tem direito de comprar as coisas que você quiser. Mas nós precisamos reformar a nossa forma de administrar os nossos recursos, de lidar com o nosso dinheiro, saber quais são as nossas prioridades. Nós afirmamos, somos nós que dizemos e vivemos neste princípio que somos mordomos de Deus. Quem é mordomo de Deus aí, diga amém. Só você que é mordomo? Quem é mordomo de Deus aí, diga amém. Todos nós somos mordomos de Deus. E o que significa ser mordomo? Significa que tudo aquilo que nós temos procede de Deus, pertence a Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Mas nós não usamos os nossos bens como se de fato pertencessem ao Senhor. E isso é lamentável. Precisamos mudar isso. Precisamos fazer essa reforma na nossa vida. Reformas que signifiquem mudanças de atitude, de estruturas na nossa vida espiritual. Se necessário, reformas que signifiquem, inclusive, mudança de caráter. Porque na vida de alguns o problema é o caráter mesmo. E precisa ser reformado, precisa ser trabalhado. Por último, para arrumar a nossa casa, além de limpar, além de fazer uma faxina, além de trabalhar nas estruturas, além de reformar, talvez seja necessário renovar algumas coisas. Numa casa, renovar os móveis, renovar roupas, renovar outras coisas que talvez já tenham até o seu prazo de validade vencido. Às vezes em casa a gente precisa, por exemplo, trocar um fogão, né? Quantas pessoas chegam e pensam assim, esse ano quando eu receber o 13º, eu vou trocar o meu fogão, vou trocar minha geladeira. Alguns precisam trocar travesseiro, trocar colchão, que o colchão, agora nem tanto, mas quando eu estava com 114 quilos, o meu colchão ele ficava com um buraco no meio, né? O senhor também, Pedrão? Ficava com um buraco no meio, né? Que a gente é pesado. Então, ou a gente vira o colchão, e no meu caso, que sou casado, quando eu viro o colchão, o prejuízo fica com a Rai, né? Ou então a gente troca o colchão. Às vezes é necessário trocar. Trocar roupa de cama, trocar roupa de banho. Às vezes precisamos trocar alguns utensílios domésticos. Às vezes as panelas vão ficando velhas, né? E é ruim. Alguns dizem que panela velha é que faz comida boa, mas às vezes é ruim. As mulheres é quem sabe, né? Porque são quem mais lidam com as panelas, como é necessário às vezes trocar. Porque algumas já estão tão desgastadas que já não servem mais. Então precisam ser renovadas. Na nossa vida espiritual não é diferente. Às vezes nós precisamos renovar algumas coisas na nossa vida espiritual. Renovar, por exemplo, a nossa relação com Deus. Eu quero que você pense como foi a sua relação com Deus em 2023. Você está feliz com a sua relação com Deus em 2023? Ou será que você tem que renovar isso? Será que você tem que reestruturar isso? Renovar a nossa relação com as pessoas que estão no nosso redor. Renovar a nossa relação com os nossos irmãos, nossa família espiritual. E às vezes até renovar a nossa relação conosco. Você tem que renovar a sua relação consigo mesmo, sim, consigo mesmo.
Tem pessoas que têm um relacionamento muito ruim consigo mesmo. E uma pessoa que tem um relacionamento ruim consigo mesmo não consegue ter um relacionamento bom com Deus, com as pessoas, com os irmãos, com a família. Pessoas que trazem consigo durante a vida toda culpas e medos, que atrapalham na sua vida cotidiana, no dia a dia. Pessoas que às vezes estão desistindo da vida por questões que são às vezes até fáceis de resolver, são complexas para a pessoa. Porque às vezes você ouve alguém reclamar de alguma situação, você diz assim, essa pessoa está reclamando por uma coisa tão simples. É porque você não sabe como aquela coisa simples fere aquela pessoa. Só quem sabe a sua dor é quem geme. É isso que diz o ditado popular. Mas eu quero dizer para você que as relações também precisam ser reformadas, renovadas no caso, né? Elas precisam ser submetidas a Deus. Às vezes nós estamos vivendo numa relação ultrapassada com Deus, com os irmãos, com as pessoas. O amor de muitos esfria, infelizmente. É igual quando você chega num ambiente escuro. Você já viu quando você chega num ambiente bem escuro? Você chega num ambiente escuro, de repente, você não enxerga nada. Fica aquela penumbra, aquela escuridão, né? E aquilo é novidade, aquela escuridão é novidade até que os seus olhos comecem a dilatar um pouquinho mais, né, de Deus? Comecem a absorver mais a luz. Então você já começa a enxergar alguma coisa, mesmo que na escuridão. Aí você se acostuma com aquela escuridão e ela já não tem mais o mesmo sentido para você, porque você começa a enxergar. Na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, não é diferente não. Quando nós chegamos em algum lugar, tudo é novidade. Às vezes tudo é alegria, tudo é muito bom, tudo é muito gostoso. Novos amigos, novas práticas, tudo acaba alegrando o nosso coração. É assim, por exemplo, quando chegamos na igreja, quando começamos a nossa relação com Deus, quando começamos o nosso relacionamento com Cristo. Quem lembra disso? É aquilo que nós chamamos de primeiro amor, né? É aquele primeiro momento, aquele momento gostoso que nós sentimos com intensidade a presença de Deus. Mas infelizmente, com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com aquilo e já deixa de fazer tanto sentido. Como, por exemplo, no quarto escuro. A escuridão já não é mais novidade. Na vida espiritual, nós usamos essa expressão que eu disse, primeiro amor. Eu, particularmente, eu não gosto muito dela. Já falei isso aqui. E vou justificar. Não que não haja, de fato, essa alegria do encontro com Deus. Mas esse não deve ser um primeiro amor que se passa. Esse não deve ser um primeiro amor que se esfria com o tempo. Que nos leva a refletir naquela música de Aline Barros, quero voltar ao primeiro amor. Eu não gosto dessa expressão por causa disso. Porque esse primeiro amor é o amor que tem que permanecer todos os dias da nossa vida. Ele não deveria ser chamado de primeiro amor que se passou. Ele deveria ser chamado de amor eterno. E nós precisamos renovar o nosso amor por Deus a cada dia. Precisamos renovar os nossos votos com Deus a cada dia, para que o primeiro amor permaneça para sempre, para que o amor de cada um de nós não se esfrie juntamente com o amor dos irmãos, que em cumprimento das Escrituras tem se esfriado, né? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Precisamos também renovar a nossa relação com os nossos irmãos. Fazer isso real, irmãos, na nossa vida. Qual foi a última vez que você convidou um irmão para ir na sua casa tomar um café com você? Isso é importante. Qual foi a última vez que você foi na casa de um irmão para poder orar com ele? Qual foi a vez, ou a última vez, que você buscou ajudar um irmão
ou alguma pessoa que você conhece, que você sabe que vive em dificuldade. Você percebe, irmão? Quando pensamos nisso, nós percebemos com clareza que precisamos renovar os nossos relacionamentos. E se nós queremos arrumar a nossa casa, precisamos renovar os nossos relacionamentos. E eu quero desafiar você, nesta manhã, a sair daqui, disposto a arrumar a sua casa, em todas essas questões que nós apresentamos. Eu não usei muitos versículos hoje, não fiz uma pregação expositiva, mas todas as questões que aqui falei são bíblicas. Se alguma coisa que falei não está coerente com o ensinamento de Cristo, levante a sua mão e diga para mim que eu estou errado. Caso contrário, arrume a sua casa e vive 2024, viva 2024 como sendo o melhor ano da sua vida até aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?